seja muito bem-vindo ao HSVcast, nosso papo de saúde aqui do Hospital Santa Virgínia. O assunto de hoje é bem diferente, mas é bem legal. Já parou para pensar que por trás de um atendimento humanizado, um atendimento seguro e uma boa experiência do paciente existe muito treinamento? Por isso que hoje as nossas convidadas são da educação corporativa aqui do Hospital Santa Virgínia. E para esse bate-papo, eu estou aqui com a Priscila França e com a Ellen Cristina. A Priscila é supervisora e responsável pela educação corporativa aqui no HSV, enfermeira formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E a Ellen Nascimento é analista de treinamento aqui da casa, tem 12 anos de experiência em gestão de pessoas, sendo 7 desses na área hospitalar, e é formada em administração com MBA em gestão estratégica de pessoas e gestão de desenvolvimento humano nas organizações, certo? Sejam muito bem-vindas, obrigada por aceitarem o convite do HSVcast. É muito bom, é muito importante para nós ter vocês aqui conosco. Bom, vamos lá, né? Vamos começar conversando, que assim, acho que as pessoas não sabem muito o que é educação corporativa, qual que é a importância disso, ainda mais quando acontece dentro de um hospital. Né? Porque a gente sabe das burocracias que existem dentro de um treinamento e também quando a gente fala de hospital, porque a gente está falando de saúde, de vida, né? Então, dentro de um hospital, esse tipo de treinamento, ele exige um comportamento diferente, uma prática diferente? Então, boa tarde, obrigada pelo convite, Joyce. É um prazer estar aqui mais uma vez no HSVcast, no Papo de Saúde. A educação, quando a gente fala educação de uma forma geral, as pessoas se remetem a uma forma de aprendizado e no hospital não é diferente. Então, nós como educação corporativa aqui do Santa Virgínia, a gente sempre está atrás de atualizações e trazer essas atualizações para os nossos colaboradores, tanto da parte técnica, assistencial, quanto da equipe de apoio, quanto da equipe de administrativas também. Hoje, a educação corporativa, às vezes, pode gerar até uma confusão no termo corporativo, mas para ter essa abrangência mesmo em todos os setores, não somente para a equipe da assistência. Porque hoje a educação corporativa é um pilar estratégico na instituição. Ela envolve tanto um crescimento de acordo com a cultura institucional, e quando a gente fala do Hospital Santa Virgínia, que tem toda a sua complexidade e gamas de tratamento para os nossos pacientes, além disso, dessa questão técnica, a gente envolve também esse engajamento de cultura e nas principais atualizações, seja tecnológicas, seja de crescimento humano e pessoal dos nossos colaboradores no dia a dia deles. A gente trabalha desde o processo da integração, né, do novo colaborador. Então, tanto desenvolvimento comportamental, técnico, cultural também. Então, é um dos primeiros pilares, né, do contato do novo colaborador com a educação corporativa, é neste momento de chegada dele, né, na primeira integração. E aqui dentro do hospital, as pessoas têm esse olhar para a educação corporativa no sentido de aprimoramento, de treinamento, de crescimento também profissional? Olha, aqui na instituição as pessoas já são bem maduras em relação a esse tema. Nós temos evidências tanto na participação, na presença, mas também na busca de novas informações ou às vezes mesmo na troca, né? As pessoas estão se atualizando, então tanto treinamentos interno quanto externo, a gente tem uma troca hoje madura em relação a isso e que se reflete, seja um atendimento administrativo, um atendimento com o nosso cliente, paciente, seja entre nós, clientes internos e externos, a gente percebe essa presença e essa troca o tempo todo. Mas isso é muito desse fortalecimento. É um trabalho, sim, a gente pode falar de formiguinha, uma insistência em si, mas o conhecimento ele nunca é invalidado. Por mais que a pessoa aprenda em conjunto, ela agrega conhecimento que ela pode levar para a vida dela em vários âmbitos e é muito voltado para esse desenvolvimento individual também. O quanto que você pode ir através de um estímulo de uma educação corporativa, mas o quanto que você pode seguir com seus objetivos tanto pessoais quanto profissionais através de uma educação dentro da instituição que você trabalha. E eu acredito que o paciente ele não tem nem noção disso, né? Não tem esse conhecimento, até porque o que a Pri disse, né? É um trabalho de formiguinha feito para que
o impacto principal seja o nosso paciente, né, que vem aqui e entenda que a instituição tem essa cultura de um atendimento cada vez mais humano, mas eu acredito que o paciente ele não tem essa noção. Então, como que é esse processo, como que o processo acontece, né, dos treinamentos, como que é pensado, tipo, é avaliado antes com a equipe, como que você acredita que esse processo tem que ser feito para que funcione para o nosso paciente? Esse processo exige planejamento, sim. Existem as demandas que não são programadas, mas a sua maioria essa demanda é programada através de um levantamento de necessidade de treinamento realizado com gestores da instituição. Eles entendem o processo, eles entendem a problemática, o que o colaborador dele também necessita de treinamento para que realmente a ponta, quando a gente fala o nosso cliente, tenha uma jornada de experiência positiva dentro do nosso hospital. E isso é muito do que os colaboradores vão aprendendo no seu dia a dia. Como a Anne tinha mencionado, desde o primeiro dia a integração, quanto isso é importante. O processo já são visualizados com alinhamento, com fluxo, protocolos, e aí eles vão seguindo isso desde o primeiro dia dentro da instituição. Com um olhar de muito acolhimento, de muita paciência, respeitar que cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado, sim, mas que é tudo em prol, sim, de um cliente satisfeito, de um cliente bem cuidado, e o quanto isso é importante de a gente colocar isso no nosso dia a dia, em todos os nossos treinamentos programados. Sim, e nós como educação sempre enfatizamos, né, para eles, neste primeiro contato, que a educação sempre está de portas abertas, seja para contribuir com novas metodologias, mas também com sugestões deles, né? Porque eles que estão na assistência direta e estão querendo ou não, tem particularidades que nós não conseguimos enxergar, mas que eles podem trazer para a gente essa temática como uma sugestão para desenvolvermos um treinamento, um curso de atualização, sempre que for necessário. Então, tanto eu quanto a Priscila, nós tentamos ter esse contato com eles bem próximo, né, Priscila? Eles entenderem que a educação está de portas abertas para eles, para todo o acolhimento que for necessário, não só em sala de aula. Bacana. E como você disse, Pri, não é só a assistência, né? Isso. Às vezes quando a gente pensa em hospital e pensa em treinamento, a gente pensa só ali na ponta, quem está direto com o paciente. E não é, né? O hospital tem várias frentes para fazer com que o dia a dia aconteça da melhor forma para o nosso paciente. Então, quando a gente fala de educação corporativa, a gente engloba todas as áreas do hospital. Como que é para integrar todas essas equipes dentro da mesma cultura de aprendizado, assim? Como a Ellen até comentou, são várias metodologias. É um desafio? Sim, é um desafio. Mas a gente tem que entender que cada setor tem assuntos e formas diferentes também de receber essas informações. Tem setores que é muito técnico em uma particularidade que outro setor não necessariamente precisa saber essa técnica. E aí, com esse levantamento de necessidade de treinamento, sempre junto ao gestor, porque realmente é a pessoa que conhece a área, que pode trazer mais informações para a gente montar um treinamento, ou a gente faz até mesmo em parceria com eles, para também entender essa responsabilidade, que o óbvio não é óbvio. Então, eu posso ter pessoas na minha equipe com muita experiência, mas se o assunto é novo, se o material é novo, ela também precisa ser ensinada desde o seu começo. Então, é algo que a gente aqui dentro do Santa Virgínia, a gente tem esse diálogo aberto. Então, a gente consegue trazer o que realmente cada equipe precisa. Tem necessidades ali de treinamentos que às vezes a gente consegue fazer com um grupo maior, às vezes a gente faz com um grupo menor, tudo a gente vai entendendo também a capacidade de cada assunto para cada setor. E isso torna-se cooperativo, porque senão a educação fica voltada somente para uma área. E a gente sabe que o hospital funciona num todo. E, além disso, 24 horas. O que é muito importante hoje é a educação atingir todos os turnos, atingir todas as equipes, e de uma forma que é um trabalho desafiador, mas que a gente vê depois o resultado. Seja com o paciente, seja com o colaborador satisfeito, seja com ele despertando interesse em estudar outra área, que isso muitas vezes pode acontecer devido a esses treinamentos. Então,
É gratificante, mas o desafio é grande. A educação é uma construção, né? A gente semeia e eles vão florescendo aos poucos conforme eles vão se descobrindo, né? Nós temos isso como um exemplo, é o programa de Jovem Aprendiz, né, Priscila? Que eles têm o curso externo, né, da instituição e também o acompanhamento da educação corporativa, onde vamos aplicando diversos temas com áreas diferentes da atuação deles, que é onde que isso eles vão, de repente, lá na frente se identificar até mesmo como um desejo profissional. Exatamente. E com isso a gente também retém talentos. Hoje entra como um pilar estratégico da instituição essa retenção de talentos. A gente consegue desenvolver as pessoas de acordo com a missão, visão e valores da instituição, que torna um ambiente bem mais acolhedor e mais humanizado para o nosso paciente, com um resultado positivo e satisfatório quando ele sai aqui do hospital. Só de ouvir você falar, eu identifiquei, né, que assim que nasceu, né, a nossa cultura institucional de dizer, né, que é o nosso jeito de ser HSV aqui dentro do hospital. Hoje, você sente que existe essa mentalidade da cultura do hospital dentro das equipes? Você consegue perceber durante os treinamentos? Durante o treinamento, sim, porque treinamento também não é só adesão. Treinamento é muito além de só a pessoa estar ali presente, assinar a lista de presença ou mostrar a evidência que participou. É o que você acabou de trazer mesmo, é a gente evidenciar isso no dia a dia, das tarefas, dos resultados. Então, todos os setores têm suas metas, buscam resultado e a gente vem trazendo isso como evidências. A gente consegue visualizar isso nas evidências, seja, por exemplo, no programa de desenvolvimento que a gente tem de enfermagem. Então, a gente consegue que os enfermeiros que iniciam aqui sem experiência nenhuma no mercado de trabalho consigam se desenvolver. E vai muito também de entender que a missão, visão e valores do hospital faz parte desse dia a dia. Ele se torna um jeito de atender no Santa Virgínia de uma forma diferente. Além da gente conseguir credibilidade com o nosso cliente, a gente também alcança credibilidade como profissional. É um profissional feliz, é um profissional que quer trabalhar no Santa Virgínia por todo esse conjunto de nosso jeito de ser, e a gente sempre figurou um lema, na verdade, e é um lema que a gente leva para os nossos treinamentos também. E nem todos os treinamentos são aplicados pela educação, mas até os treinamentos que a gente faz parceria com fornecedores ou com os gestores em loco, isso está no ar. Hoje a gente pode falar que está no ar dentro do hospital. Você acha que ainda existe resistência para os treinamentos aqui? Porque quando a gente fala de treinamento, né, a gente fala assim, poxa, às vezes os treinamentos com o mesmo tema, por exemplo, né? Hoje tem um treinamento de higiene das mãos. Qual que é a importância de trazer o mesmo treinamento sempre, tendo essa percepção, na minha percepção, né, de que a medicina, a saúde, ela muda todo o tempo, evolui todo o tempo, sempre tem essa novidade. Como que a gente coloca isso, né, aqui dentro da instituição, para que a pessoa participe mesmo assim, né, que você já sabe, tem novidade, como que é trazer esses treinamentos novos? Existem alguns treinamentos que são obrigatórios, até pensando em Ministério da Saúde, em Anvisa, existem alguns treinamentos, Organização Mundial da Saúde, que se tornam obrigatórios sim, até para preservar a segurança do paciente. E realmente, se a gente não tem a criatividade de colocar uma frase diferenciada, um lema, de entender que realmente esse ano vai ter a campanha de higiene das mãos, mas o que está visando esse ano? Então, existem várias frentes. Existem várias outras formas de contaminação e é isso que a gente vai trazer de novidade. Então, se a gente for pensar na área da assistência, os conselhos também vão se atualizando. O Conselho de Enfermagem, por exemplo, pode soltar uma normativa diferente do que os enfermeiros estavam fazendo até a semana passada. E através da educação a gente chega com essa informação. Hoje eu posso falar no Santa Virgínia que tem muita troca de informação ao mesmo tempo. Às vezes é a ponta trazendo a informação, isso é muito importante. As pessoas buscam, claro, que acesso às redes sociais, às plataformas, isso facilitou bastante a vida. Então, nesse sentido de atualização, mas a gente sempre tem que usar a nossa criatividade, que é onde entra as metodologias ativas. Não dá pra gente pensar hoje que o treinamento é só a sala de aula, um professor transmitindo na frente da sala e as pessoas sentadas. A gente precisa interagir, a gente precisa trocar, a gente precisa provocar.
A gente tem que provocar realmente. Fazer porque um momento mais dinâmico, né? Exatamente. Quebrar um pouco daquilo sentado na sala de aula prestando atenção em uma palestra. Até porque essa pessoa está saindo do ambiente de trabalho dela, do setor. E a demanda que ficou lá no setor? Será que alguém vai conseguir cobrir nesse tempo de treinamento ou não? Então essa resistência vinha muito por isso. E o que eu vou agregar? É trazer isso que a gente tem desde a educação infantil. O que você está aprendendo, ninguém nunca vai tirar de você. E aí a gente vai criando essa maturidade, vai também trazendo essa liberdade de sugestão, o que é importante. A educação está num patamar estratégico, mas através das informações que chegam para a gente vai moldando e vai estruturando para que no decorrer do ano aconteçam aqueles treinamentos mais relevantes e que é de necessidade que todo hospital está passando. Quando a gente fala de desenvolvimento, não dá pra gente tirar a liderança dessa conversa, né? E por isso que aqui no hospital surgiu o programa de desenvolvimento de liderança. Queria saber como que surgiu essa necessidade. Mais conhecido como PDL, desenvolver a liderança é muito além só de uma questão técnica, é uma questão de empatia, de engajamento, é você também trazer esse líder para um estado de pertencimento, não só um reconhecimento de cargo. Que muitas empresas ficam só no reconhecimento de cargo, mas como que você desenvolve esse ser humano para lidar com outros seres humanos, que é desafiador, porque cada equipe tem seu perfil, são pessoas totalmente diferentes. Então o programa veio muito isso da gestão de pessoas, de ter esse olhar com essa liderança. Hoje você é líder, mas quem será o seu sucessor? Ou como líder você pode também querer outras posições futuras. Então, hoje a gente trabalha com o PDL estruturado com os supervisores, com as lideranças diárias, com os coordenadores e com os gerentes aqui da instituição. E com assuntos que realmente remetem tanto à parte técnica dele desenvolver, como à parte humana. Então, ter uma empatia, ter um acolhimento, uma escuta do seu colaborador, porque a gente sabe quando você está no cargo de liderança, com certeza você tem demandas e resultados a entregar, mas você tem que ter esse olhar, essa escuta da sua equipe. E se existe treinamento, e aí quando a gente traz isso para ele, dá para melhorar, olha, tem estratégias de melhoria para você desenvolver com a equipe, é onde entra o PDL. Então é um desenvolvimento constante, mas é um desenvolvimento estruturado, com cronograma e também com devolutivas, compartilhamento entre eles mesmo. Hoje, olha, eu consegui resolver isso com a minha equipe. Você consegue também? Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Então, é uma situação de mentoria institucional, mas que a gente faz isso com um cronograma anual mesmo dentro do nosso LNT para desenvolver esses líderes, né? A gente entende que falar de inteligência emocional, falar de competitividade, falar de comunicação assertiva, gestão de tempo, é algo hoje primordial para você conseguir desenvolver a sua liderança ali com a sua equipe e também fazer prospecção de carreira. E também não fica restrito só no âmbito profissional, né? Entender que toda essa construção também é você como pessoa física, né? Tem toda essa troca de comportamental, é algo muito focado nos valores da instituição, né? O seu papel também enquanto líder, mas também como pessoa. E trazer um pouco também que o líder precisa ser cuidado. Então o PDL também tem esse cuidado, porque a gente tem essa formação de liderança, mas e depois que você se torna líder, quem tem esse olhar para você? Quem vai te ouvir? Então a educação fica com essa dinâmica no PDL de ensinar, de trocar e também de retribuir. Então a gente tem hoje esse programa Sim. Com esse desenvolvimento que vem acontecendo e está bem satisfatório. Bacana, já respondeu as minhas outras perguntas, mas eu queria entender, é nítido de ver isso na ponta, né? Ali no cuidado centrado do paciente, que está entre uma das missões do Hospital Santa Virgínia, né? Essa cultura dentro da nossa instituição. Como que você acredita que a educação contribui diretamente na qualidade do atendimento?
Quando a gente fala de atendimento ao paciente, a gente remete muito à segurança do paciente. Então, são etapas. E essas etapas, como a Ellen no início mencionou, desde a integração, a entender a importância que uma identificação correta, uma comunicação efetiva, que sim é desafiador hoje em qualquer ambiente corporativo, a comunicação. A gente hoje tem plataformas com IA, mas o IA vem muito para complementar o nosso olhar humano, sim, e para melhorar e dar agilidade e rapidez nos nossos processos, mas é um desafio mesmo o atendimento, mas a gente coloca isso como um dos principais pilares dentro dos nossos treinamentos. Então, comunicação efetiva, comunicação humanizada, uma escutativa. Eu não sei, eu tenho dúvida, eu paro, eu procuro, e aí já envolve a liderança novamente, um líder que está aberto à equipe, ele gera transparência. Então, para o mais experiente colaborador até o menos experiente, ele tem a liberdade de perguntar a qualquer momento. E hoje a gente vê como um canal educativo essa liberdade que eles têm também para realmente eu faço dessa forma ou dessa outra forma. E aí a gente vai credenciando e validando um atendimento seguro para o nosso paciente na ponta. Eles entenderem, né, que todo esse preparo que nós fazemos é para que eles prestam um cuidado seguro e efetivo, né? Então, toda essa trilha que vamos construindo com eles é para, no final, ter um cuidado efetivo com o paciente e também com o trabalho dele, né? Para a gente fechar, né, como você falou, a gente vocês, né, trabalham diretamente com o desenvolvimento de pessoas e pessoas essas que cuidam de outras pessoas, né? Então eu queria saber de vocês o que motiva fazer parte desse processo de desenvolvimento aqui dentro do hospital. É saber, né, que o desenvolvimento de pessoas, a gente também impacta no cuidado do paciente, indiretamente, né? Então isso é muito satisfatório que você saber que eu preparo aquele que cuida, mas eu também preciso cuidar daquele que precisa se capacitar. Então isso motiva muito você saber que desenvolveu um profissional para que ele esteja lá no beira-leito entregando algo com qualidade, com segurança. Eu acho que, para mim, todo esse tempo na área da saúde é algo que motiva demais. Não ter o cuidado direto, mas ainda assim fazer a diferença na assistência. A transformação de carreira, o desenvolvimento dos colaboradores, as promoções internas, a retenção de talento, mesmo quando o colaborador acaba não ficando na instituição, mas a gente vê, visualizar essa sucessão de carreira vem muito desse desenvolvimento que ele teve com a educação. Então isso realmente é confortante, é inspirador e principalmente manter um cuidado com a excelência do nosso paciente. E isso deixa muito viva a essência do nosso hospital, do Hospital Santa Virgínia. É sempre pelo melhor para o nosso paciente, com muita humanização e muito acolhimento. Então a gente trazendo essa fala e as nossas ações dentro da educação, dentro da gestão de pessoas no total, isso realmente é gratificante e é o que faz a gente hoje estar na educação corporativa. Muito bacana, né? Então hoje a gente falou sobre que nem sempre aparece, né? Os pacientes não devem nem saber que tudo isso acontece aqui dentro da instituição para que ele seja atendido da melhor forma, da maneira mais humana, né? Eu costumo dizer que os pacientes, eles não são só pacientes, não são só pessoas, eles são sempre o amor da vida de alguém que espera ele em casa bem, saudável. Então a gente tem que se dedicar sempre a essa pessoa porque é uma vida, né? E isso é o lema do nosso hospital, né? Dedicação à vida, desde bastante tempo aí, sempre prezando pelo melhor atendimento ao nosso paciente. Então muito obrigada por compartilharem esse conhecimento conosco. Acho que o paciente conseguiu entender bastante sobre a parte da educação corporativa aqui no nosso hospital e isso é muito bacana, né? E você, se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais e fique ligado que teremos outros episódios. Até o próximo HSVcast.